Olá, sejam bem-vindos a essa aula. Eu sou a professora Mayuri Cristinello, professora de língua portuguesa. Sou formada em pedagogia, sou formada em letras português e inglês, pós-graduada em alfabetização e letramento, psicopedagogia e psicologia da educação. Atualmente estou cursando pós-graduação em mídias da educação lá na UFPR. Bem-vindos a essa aula. Ela foi pensada para o 7º ano do Ensino Fundamental 2 de língua portuguesa e o nosso tema é gênero textual notícia, focando na estrutura e sua produção. Pessoal, nós temos 3 objetivos nessa aula. O primeiro é ler fragmentos de uma notícia. O segundo é conhecer a estrutura desse tipo de texto. E, por fim, nós vamos produzir em pares uma notícia e publicá-la na plataforma da Redação Paraná. Vamos começar lendo a notícia? Vocês têm no caderno de vocês, tá bom? A notícia colada. Eu vou passar aqui na TV para a gente acompanhar, mas acompanha a leitura com a prof, certo? Podem vir aqui. Aqui, gente, quem assistiu às Olimpíadas de 2024 lá de Paris? O Brasil arrasou, certo? Aqui a gente tem uma notícia falando do ouro que a Ana Patrícia e a Duda trouxeram para o nosso país. Antes de lermos esse trecho, eu quero que vocês reflitam aonde a gente vê esse tipo de texto, em que meios eles circulam e para que serve a notícia, tá? Pensando nisso, vamos começar a leitura. Nosso título, né? Ana Patrícia e Duda trazem ouro do vôlei de praia e veja outros resultados. Além da dupla de ouro do vôlei, Brasil conquista prata no fio nos 400 metros com barreiras e conquista seu melhor resultado na ginástica rítmica com Bárbara Domingos. Foi publicado pela agência Gov no dia 9 de agosto de 2024, às 6h52. Duda e Ana Patrícia conquistaram o 3º ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024. A dupla brasileira venceu as canadenses Melissa Paredes e Brandy Rickerson por 2-1, 26-24, 12-21 e 15-10. Nessa sexta-feira, dia 9, na decisão do vôlei de praia. Então, qual que é o tema da nossa notícia? A Duda e a Patrícia trouxeram ouro, certo? Agora a gente vai voltar aqui e vamos pensar na estrutura desse tipo de texto, tá, gente? A notícia, ela serve para informar, tá? Sempre que pensar em notícia, coloca ali, ela vai trazer uma informação de aula. Porém, essa notícia, ela tem que ter alguns quesitos além da estrutura que ela tem. Vocês perceberam o formato do título, da linha fina e do corpo de texto? O objetivo dela sempre vai ser informar. Para isso, ela tem que trazer notícias verídicas, atuais, com textos objetivos e claros. Ou seja, quando eu for produzir uma notícia, eu não posso começar, eu acredito que foi muito bom para o Brasil, elas trouxeram um ouro e eu acho isso muito bacana. Não. A notícia ela tem que ser escrita em terceira pessoa, ou seja, a Ana e a Duda conquistaram o ouro. Então, elas trouxeram o ouro para o Brasil, tá, pessoal? Então, ó, primeira característica da notícia, ela serve para informar em um texto informativo. Segundo, tem que trazer fatos reais que aconteceram, verídicos. Terceiro, muito importante, é a fonte ser confiável, tá bom? Então, não adianta eu publicar ou transmitir, ou até mesmo enviar para a família notícias de sites que não são confiáveis, certo? Vamos pensar agora na escritura? Quando eu falo de notícia, eu vou pensar naquela pirâmide invertida. O que é isso? No início, no meu título ou manchete, como é conhecido também, eu já tenho que trazer o tema. Eu já tenho que colocar as informações mais importantes para que o leitor bata os olhos e ele já sabe o que se está se tratando essa notícia. Depois, a gente vai ter a linha fina. O que é a linha fina, prof? A linha fina são aquelas informações complementares que geralmente aparecem ali, ó, com a letra pequenininha. Vamos dar uma olhada aqui no nosso texto? A gente tem o título, ó, percebam a estrutura, gente. Geralmente vai estar em negrito, bem destacado. Logo abaixo, nessas letrinhas, a gente vai ter aqui, ó, as informações complementares ao nosso título. A gente chama isso aqui de linha fina. E também ali, ó, super importante, colocar aonde foi publicada e também quando foi publicada. Porque imagina, a gente leu uma notícia, achou interessante e publicou.
e as pessoas acreditaram nela. Porém, a gente desceu lá embaixo e viu a data de 2008. Imagina uma situação de pandemia, como a gente viveu alguns anos atrás. Se a gente transmitisse uma notícia de fatos que aconteceram anteriores, essa notícia ia ser verdadeira ou falsa? Ela ia ser verdadeira, porém, ela já não está mais atual. Ou seja, a gente não está vivendo nesse momento. Então, sempre tem que colocar ali a datinha e os autores, tá? Por fim, esse daqui, ó, é o primeiro parágrafo que na nossa pirâmide, vamos dar uma olhada aqui. Nessa pirâmide, a gente fala que é o lead. O lead, ele é uma informação crucial para a nossa notícia. Por quê? No lead, a gente vai ter 5 perguntinhas norteadoras que vão responder os fatos básicos e completos também da nossa notícia. Que é o que, como, onde, como, quem. E a gente pode até colocar ali o porquê. E, por fim, nós temos ali o corpo do texto. O que é o corpo do texto? É o restante da nossa notícia, tá? Uma coisa que eu acho bem relevante vocês colocarem, e é bom vocês entenderem hoje, anotem no caderno, tá bom, pessoal? É a questão, vou colocar aqui no cantinho, do fato versus opinião. Tá? Por que é tão importante os fatos versus opinião? O que são fatos? Ó, vamos pensar numa situação corriqueira. Houve um roubo num vizinho do seu bairro e a polícia foi chamada e foi aberto um BO, um boletim de ocorrência. Como que eu vou provar que esse roubo aconteceu? Com imagens, com o que mais? Gravações, fotos. E se eu não tiver nem foto e nem um vídeo do que aconteceu, aonde eu posso pedir informações sobre isso? Com as testemunhas. Ou seja, as testemunhas, elas vão relatar o que aconteceu para a pessoa responsável, certo? Então, esses são fatos. O que são fatos? São coisas incontestáveis. Por quê? Porque elas ocorreram e a gente tem provas. Agora, o que é a opinião? Opinião é aquele ditado, cada um tem a sua, certo? Igual time, igual religião, etc. Certo? Então, ali a opinião, o que vai ser? Se eu ler uma reportagem, eu vou ter a mesma opinião sobre ela de você? Não. Então, assim, gente, a notícia, ela vai ser o texto base, a opinião vai ser a percepção que eu, Mayuli, ou você, né, pessoa, tem sobre aquela notícia. Então, você pode concordar, você pode discordar, ok? Vamos recapitular tudo que a gente viu na nossa aula? Nós, então, conhecemos o gênero textual notícia, que ele serve para informar, que tem que trazer informações reais, verídicas e atuais. Nós conhecemos uma notícia, um fragmento, que foi a da Duda e da Patrícia que trouxeram para a gente agora, em 2024. Conhecemos a estrutura desse texto, que é a pirâmide invertida, ou seja, eu vou ter as minhas informações cruciais de cima para baixo, ou seja, tudo que é de mais importante tem que estar claro e objetivo já no início do texto. E agora, pessoal, eu quero que vocês se juntem em dupla, ok? E vocês vão pensar, vão produzir uma notícia. Vocês podem sim usar a internet como base, podem usar até os celulares de vocês para pesquisar, porém a prof não quer nenhuma cópia. Ou seja, se inspirem nos fatos que aconteceram, mas escrevam com o ponto de vista de vocês, ok? A gente vai acessar daí depois, pessoal, nos tablets, a plataforma da Redação Paraná, ok? E vocês vão enviar por lá também. Outra coisa, o que é obrigatório de vocês terem agora nessa notícia de vocês? Vocês têm que criar a nossa manchete, ok? Obrigatória. Depois, vocês vão ter que fazer ali ó, 1, 2 linhas de linha fina, ok? O lead vai ser o nosso primeiro parágrafo, que deve responder aquelas questões norteadoras, que são aonde aconteceu, como, quando, por quê, até o quem, ok? E também o nosso corpo do texto. É muito importante salientar que essas informações, como opiniões quando tiverem
na nossa notícia, vocês têm que colocar referenciadas, ok? Então, quando tiver relatos, vocês podem até colocar entrevistas, ok? Dentro dessa parte, para trazer mais credibilidade para o seu texto. Então, opiniões de pessoas especialistas, exemplos, tudo isso vai entrar no nosso corpo do texto. E também, quando tiver fala ou discurso direto de alguém, lembre de colocar as aspas conforme o prof ensinou na aula anterior, ok? Para finalizar, pessoal, essa aula, eu disponibilizei na plataforma Quizzes, tá? Que vocês já conhecem, acessem o escola de vocês. Vocês vão acessar esse Quizzes e vão fazer o questionário, tá? Para a gente lembrar e relembrar tudo que aprendemos durante essa aula. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, pela atenção e até a próxima aula.